Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Bem-vindos, bem-vindas, seja você de pertinho ou de longe. Sinta-se verdadeiramente acolhido e acolhida, abraçado e abraçada. Estimada comunidade, nesta véspera do quarto domingo da Quaresma, nos reunimos por causa do amor de Deus, que foi capaz de dar o seu próprio Filho como sacrifício, para morrer no lugar da gente. Que possamos renovar o nosso crer nesta obra, para que tenhamos a vida eterna. Amém. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor em nós será manancial. E o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede estancar. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos a você para orar e dispor o nosso coração para a avaliação em Deus. Confessemos os nossos pecados. Estamos aqui, ó Deus, para admitir nossas falhas, impaciências e desamor. Não conseguimos nos preparar para reviver a paixão do Senhor, que veio para ser nossa luz, pois preferimos a escuridão do mal. Perdão, Senhor, pelas palavras mal pronunciadas e propagadas, passadas adiante sem fundamento, sem sabermos se é verdade. Faze conosco, Senhor, essa troca maravilhosa, levando nossa dor, tristeza e sofrimento, e dando-nos amor, paz e confiança no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Ajuda-nos a, confiantes em Teu amor e graça,
viver em esperança, em tua presença e sob os teus cuidados. Por isso, clamamos a ti, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, por teu Filho Jesus Cristo. Amém. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, lemos: Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, você confessou sinceramente o teu pecado e crês em Jesus Cristo? Se sim, a sentença de Deus já foi transmitida a você. E eu também transmito a você o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em João, capítulo 3, versículo 19, nós lemos: Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. O mal é fruto da maldade humana, que gera ódio, violência, a opressão, a ganância, o egoísmo, que gera sofrimento, que traz dor. Por isso nós pedimos por tantas e tantas pessoas que sofrem neste mundo. Pedimos, compadece-te de teu povo, Senhor. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Tem piedade de teu povo,
Deus, que sustentaste o teu povo, ano após ano, nesse tempo de quaresma, e o preparas para reviver a paixão do Senhor. Orienta com tua palavra o nosso caminho, às vezes tão difícil, desconhecido e perigoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, fé em meu Pai, devo partir com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Amados e amadas, ouçamos agora a palavra de Deus. Como leitura, livro de Números, capítulo 21, o versículo 4 até o versículo 9. Então os israelitas do monte Or, pelo caminho que vai até o golfo da Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falhamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire estas cobras que estão no meio da gente. Mas Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal, pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui, estimada comunidade, a primeira leitura deste quarto domingo da Quaresma. Em respeito ao Evangelho, peço você de casa a se colocar de pé. Palavra de Deus segundo o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 14 até o versículo 21. Assim,
como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe o meu falar, o vosso ouvir, e que como comunidade de Cristo na terra possamos ser luz e praticar a vontade de Deus. Amém. Comunidade que em casa está de pé, queira por favor assentar-se. Prezada comunidade do Senhor, estamos na quarta semana da Quaresma, tempo em que Jesus caminha com os seus discípulos rumo a Jerusalém, aonde será levantado numa estaca para as pessoas que nele vierem a crer tenham a vida eterna. 40 dias de caminhada para mostrar o amor de Deus ao mundo. Amor em que o Filho de Deus tem de ser levantado numa estaca, assim como Moisés no deserto levantou uma cobra na estaca. A pergunta que não quer calar e que partilho com vocês é a seguinte: por que é necessário chegar a tal ponto de pendurar uma cobra numa estaca e o mesmo precisa ser repetido com Jesus? A resposta está na palavra de Deus. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Vejam o exemplo no tempo de Moisés. O povo liberto da escravidão, dos exércitos do faraó, conduzido através do mar e do deserto, quando faltou água, Deus providenciou. Quando houve fome, Deus enviou o maná e as codornizes. Assim, caminhou o povo ao longo de 40 anos, e Deus, com sua mão poderosa, demonstrando o seu amor e o seu cuidado ao povo, conduzindo o povo da escravidão para a terra prometida. Mas os anos passaram, a promessa de chegar à terra prometida não se realizava, e o deserto era terrível, implacável, frio de noite, quente de dia. O povo perdeu a paciência, esqueceu de tudo que Deus havia feito e se revoltou contra Deus e contra a sua liderança, Moisés, e gritava diante de Deus e de Moisés: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrer de fome e de sede no deserto? Já estamos cansados, dizia o povo, e não vemos quando isso
vai terminar. Com Jesus, a situação se repete. Não bastou para o povo Deus enviar o seu único filho, que nasceu em manjedoura. Não bastou para o povo todos os ensinos que Jesus deu, todos os milagres que Jesus fez. O povo não aceitou a sua mensagem. Fazem o mal, odeiam e fogem da luz, para que as coisas más não sejam vistas, diz o Evangelho. Olhando para a nossa situação atual, a história se repete. Como peregrinos neste mundo, Deus tem nos acompanhado, tem caminhado conosco. Ele nos tem dado o pão nosso de cada dia. Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, desde o nosso nascimento. E com mão poderosa tem ajudado e nos auxiliado diante de tantos problemas. É verdade, precisamos também reconhecer, amada comunidade, estes dias estamos caminhando por um deserto cruel. Até o dia 1º de janeiro tínhamos em Sinimbu apenas 50 casos de Covid e agora já passamos de 309 pessoas perderam a vida. Estamos fazendo travessias perigosas, dias de angústia e medo com essa doença. Muitas vezes desanimamos de nossas esperanças, pois elas parecem tão distantes daquilo que a gente consegue enxergar e esperar. É inegável que muitos entre nós esqueceram de tudo que Deus já tem feito. Em vários momentos perdemos a paciência com Deus e também nos revoltamos com Ele. Às vezes estamos diante da tentação de deixar Deus de lado, de resolver as coisas da nossa maneira. E assim, estamos deixando a serpente da maldade, da calúnia, da mentira, do engano, da autossuficiência tomar conta da gente. Pois onde a ausência de Deus acontece na nossa vida, a maldade e o poder da morte toma conta. Em palavras mais claras, estimada comunidade, nós preferimos no passado, lá no tempo de Moisés, no passado, lá no tempo de Jesus, e hoje, em nossos dias, nós preferimos a escuridão, a prática do mal. Por isso, Jesus tem que ser levantado outra vez, pendurado outra vez na cruz. Deus, por amor ao mundo, providenciou uma saída em meio às trevas. É preciso olhar para Jesus e a sua vontade. Crer nele, diz o Evangelho. A cruz de Cristo é que nos faz ver o nosso pecado, pois aquele que não teve pecado assumiu todos os nossos pecados e fracassos para que pudéssemos ser perdoados. Jesus sofreu a morte para que nós tivéssemos vida e salvação. A cruz é o símbolo, é o sinal, é a indicação de que Deus está perto de nós, que Ele vem ao nosso encontro. O amor de Deus para com a humanidade caída é tão grande que Ele deu o seu próprio Filho, o seu único Filho. A cruz para nós cristãos e cristãs é sinal de vida e salvação, é sinal de que sofrimento, morte estão vencidos por Cristo Jesus. O salmista, o Salmo 121 pergunta: de onde virá o meu socorro? O Evangelho desta noite responde: olha para a cruz, de lá vem o seu socorro. Portanto, amada comunidade,
levantemos os olhos, olhemos para a cruz. Ela fala do socorro que vem de Deus e de um amor infinito pela humanidade. Quando formos mordidos pela tentação de duvidarmos de Deus, de nos revoltarmos contra Deus, de expulsarmos Deus da nossa vida, olhemos para a cruz. A cruz estará sempre ali a nos dizer: há um lugar para você no coração de Deus. Você sempre pode voltar, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus te aceitará de volta e te conduzirá pela estrada do crer, na luz e na vida, de acordo com a vontade de Deus. Que assim possa ser, que assim possamos proceder neste tempo da Quaresma. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Deus de amor, gratos pelo teu cuidado e proteção nos desertos da vida. Obrigado por podermos celebrar pelos meios que temos disponíveis e servir a Ti. Sempre é bom relembrar o caminho da nossa salvação, a Tua ação amorosa
que entregaste teu Filho para morrer na cruz em nosso favor, ainda que fôssemos nós os culpados. Ajuda-nos a corresponder a este amor através das nossas ações. Protege, ampara, orienta e consola teus filhos e tuas filhas em meio à pandemia. Humildemente dirigimos o nosso clamor através de Cristo a Ti. A nossa oração em favor das pessoas que sofrem, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão depressivas. Nossa oração também é pelas tantas e tantas pessoas doentes, por tantas doenças e principalmente aquelas que estão lutando pela vida, afetadas pelo vírus do coronavírus. Esteja com cada uma e cada um, fortalece-os, anima-os a enfrentar a doença para renovar as forças e voltar ao convívio. Também, querido Deus, nós te pedimos pelas pessoas que estão privadas de sua liberdade, pelas pessoas que perderam a esperança, por aquelas que estão com medo da maldade que venha as atingir. Pedimos por tua igreja no mundo e por cada membro para que seja capaz de se voltar para a cruz e enxergar em teu Filho, Jesus, a verdadeira luz que nos guia em meio à escuridão do mundo. Intercedemos pelo nosso país, pelas autoridades no mundo inteiro, para que trabalhem pela paz, agindo sempre à luz do dia, sem mentiras e maldades, que só destroem a nossa humanidade e promovem o ódio e a opressão aos mais fracos. Esteja com nossas famílias, esteja com as pessoas que estão nos acompanhando nesta celebração, esteja com nossas comunidades, auxiliando onde for preciso para que nossas boas obras sejam vistas e estejam sempre de acordo com a tua vontade. O mais querido Deus que está em nossas mentes, nossos corações, colocamos diante de Ti quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Mauri para nos trazer os avisos desta noite. Então, os nossos avisos. Vamos continuar com as atividades somente no modelo remoto, ou seja, sem a presença das pessoas, sem aglomerar. Cultos ao vivo ou gravados. Estamos numa equipe bem reduzida hoje, eu, a Roseli e a nossa filha Joana, para não envolvermos pessoas de fora da nossa casa na celebração. Porque a situação aqui em Sinimbu e em todo o nosso estado é caótica. Precisamos reduzir urgentemente o ritmo das contaminações. Por isso, atividades estão suspensas, cultos apenas online ou gravados. Temos amanhã de manhã, 5h45, a mensagem da semana, e diariamente, às 6 horas da manhã, nós replicamos as
meditações diárias do Sínodo Centro Campanha Sul. A oferta de hoje vai para o Fundo Sinodal de Missão, vai para fortalecer o trabalho na fronteira, porque o nosso sínodo vai até a fronteira do nosso estado com o Uruguai. Vamos ofertar. Eu sei que é difícil, mas guarda algum valor em casa. Anota lá, põe no envelope, numa sacolinha, e quando tivermos uma situação melhor, vocês passem na secretaria e façam a sua oferta. É fundamental para a sequência dos trabalhos lá na fronteira do nosso sínodo. Quero também ainda dizer que amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, o culto de hoje vai ser reprisado pela rádio comunitária aqui de Sinimbu, 105,9, e também por um link na internet, no endereço mauri.caster.fm. Apenas o áudio, sem as imagens. A Roseli me alcança também aqui uma folha, que nós queremos agora acolher algumas pessoas. Eu sei que nós em 3 não conseguimos acompanhar todas as manifestações, mas nós queremos acolher algumas pessoas. A minha mana Marisa e o cunhado Rui estão acompanhando lá em Postraíra, em 3 de maio. Tânia Chu, também em 3 de maio. Joel Lima, em Santa Maria, logo aqui no centro do estado. Elenir Budski, lá de Espigão do Oeste, Rondônia. Carlos Canitz, em Contagem, Minas Gerais. Marlene Parnoff, Rio Pardinho. Iracema Onesorn, São Miguel do Guaporé. Um abraço lá para minha mãe adotiva, lá, Dona Silvina, tá? Tua vizinha lá, entrega um abraço para Silvina lá. Renata Loure, Corentina, Bahia. Claudete Strossen, Vera Cruz. Marina Bart, Tocantins, lá no município de Dianópolis, no Tocantins. Sara Werther, Boqueirão do Leão. Silvina Schultz Ferraz, que é aqui no município de Vale do Sol. Sinimbu, muitas pessoas, eu vi de São João, Alto Sinimbu, Linha Rio Grande, Linha Branca, Cleci lá, e o presidente Nilson estão sintonizados. Vi muita gente aqui de Sinimbu, também muitas pessoas de Santa Cruz do Sul. É uma alegria poder acolher vocês. Sintam-se bem conosco, que possamos nos fortalecer uns aos outros. A gente ora, reflete com vocês e também esperamos a vossa oração. Quem não foi mencionado, sinta-se abraçado a si mesmo. Quero convidar a diaconisa Roseli a vir aqui ao meu lado, e você que está em casa, para abrir as mãos e receber a bênção desta noite, desta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Vão em paz. Permaneçam em paz. Olhando sempre para a cruz de Cristo. Sigam servindo com alegria ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso abraço, um bom descanso e uma abençoada semana. Amém. Esperança.